Olá, nono ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai ter uma aula sobre Revolução Russa, né? É uma continuação, né, da Primeira Guerra Mundial. No livro de vocês, embora vocês não tenham ele em mãos, tá no mesmo capítulo, Revolução Russa e Primeira Guerra Mundial, tá? Porque ela acontece no meio, né? A Primeira Guerra Mundial, que a gente recém estudou, ela começa em 1914 e termina em 1918, né? E a Revolução Russa acontece em 1917. Lembram que a Rússia estava envolvida, bastante envolvida na Primeira Guerra Mundial, e em 1917, em função dessa revolução que começa a acontecer dentro desse país, ela se retira da guerra e faz um acordo de paz com a Alemanha. Ok? Então vamos nessa. Gente, a Madalena é minha nova pet e talvez ela se manifeste aqui durante o vídeo. Como eu não sei cortar e editar vídeo, eu gravo tudo direto. Tenham paciência com ela, tá? Obrigada. Então vamos lá. Aqui eu separei algumas fotos da Rússia bonitas, né? Um bom lugar para se visitar um dia nas nossas vidas. E aqui o mapa da Rússia. Opa, tá? Então, para começar, o que acontecia na Rússia durante a Primeira Guerra Mundial? Acabei de falar a resposta, né? Então, em 1917, estava acontecendo uma revolução dentro do país e ela se retira da guerra, assinando um acordo de paz com a Alemanha. Para a gente entender, se eu falo em revolução, é porque acontece uma transformação e uma grande mudança. E essa mudança na Rússia vai se dar no aspecto político e econômico do país. Basicamente, o país vai deixar de ser capitalista e vai se tornar socialista. Para saber entender melhor isso, a gente precisa saber o que é o socialismo, tá? Foi uma teoria criada por Karl Marx e Engels, né? Que fala que a história se faz com luta de classes, um conflito entre opressores e oprimidos. No caso, lá na Idade Antiga, os escravos eram os oprimidos e as pessoas livres os opressores. Então, essas duas classes que se confrontavam. Lá também em Roma, patrícios e plebeus. Os plebeus eram os oprimidos. Lá na Idade Média, servos contra nobres. Os servos eram os oprimidos, tá? No caso do contexto da Rússia, né, lá no século XIX, 1917, os oprimidos eram o proletariado, os operários, e os opressores eram os burgueses. Então, a ideia do socialismo seria derrubar a burguesia e os operários controlarem o Estado e estatizarem todas as propriedades privadas e tornar todas as propriedades públicas. Isso deveria ser feito pelas mãos dos operários, dos trabalhadores. Tá? Então, o conceito de socialismo é um sistema sociopolítico e econômico no qual a riqueza e a propriedade de uma sociedade são equilibradas, diminuindo a distância e a desigualdade entre ricos e pobres. Tá? Essa seria a ideia na teoria. Hoje eu coloquei 2 exemplos de países que são socialistas, Cuba e China. Se vocês forem analisar Cuba e China hoje, vocês vão ver que na teoria elas não seguem isso tão à risca quanto se diz aqui, né? A China, por exemplo, se vocês forem pensar, né, que é tudo estatizado, a China é cheia de indústrias privadas. A gente compra muita coisa da China. E parece que, no caso, né, no socialismo, se o objetivo é a igualdade social, não é o lucro, digamos assim, não é beneficiar alguns, né? Tem muito. A China é um dos países que mais vendem produtos para o Brasil, inclusive. A gente duvido que no caso de vocês não tenha uma coisa que é da China, por exemplo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado sobre o que é o socialismo na teoria e o que ele é na prática, ok? Seguindo então. Aqui eu estou mostrando uma imagem que seria esses trabalhadores, esses operários unidos, caminhando em direção a derrubar os opressores do poder, tá? Bom, agora vamos entender a Rússia
Politicamente, a Rússia, desde o século XVII até o século XIX, ela estava organizada numa monarquia absolutista. Vocês lembram o que era isso? A gente viu bastante disso ano passado, que os iluministas criticavam esse governo, porque o rei tinha todos os poderes em suas mãos, ninguém podia questionar ou limitar ou interferir no que o rei determinasse. Então, a Rússia era dessa forma. No caso da Rússia, o líder máximo a gente não vai chamar de rei, se chama czar. Tá? Aqui tem uma foto da família real russa da época. Tá? Como é que era a sociedade russa, então? No topo da pirâmide tem o czar e sua família, o clero e os nobres. Isso lembra muito o feudalismo ainda, né? Eles possuíam altos privilégios e a maioria das terras da Rússia. É muito feudal isso. Isso é bem importante estar na cabeça de vocês. É bem feudal a Rússia, a gente está no século XIX, agora pensando, né, 1917, um pouco antes. E a Rússia é muito rural ainda, tá? Quase não era industrializada. E com isso, né, do clero e a nobreza terem privilégios e a maior parte das terras, e a maioria da população, 80%, eram os camponeses, servos que deviam obrigações aos seus senhores. Lembram que sobre eles incidia uma série de impostos, e eles até passavam fome para conseguir pagar todos os impostos que deviam para a galera que está lá em cima da pirâmide. Pessoas mal alimentadas ficam mais suscetíveis a doenças, né? Então, por isso, e aí sofriam fome e doenças. Então, aqui a gente vê uma sociedade altamente desigual, né? Altamente injusta. E é por parte desses camponeses, desses 80% da população, é que vai surgir a revolução, porque revolução significa mudança, transformação. A galera que está lá em cima da pirâmide, ela não quer mudança, porque a vida dela tá ótima, eles têm privilégios, eles têm terras, estão vivendo bem. Então a mudança vai partir da galera lá de baixo da pirâmide, certo? Seguindo. Outra coisa. Gente, vocês sabem que eu sou a prof das imagens. Então assim, ó, cada item eu tô atrelando uma imagem, porque daqui a pouco vai ter a revisão, vocês vão olhar para essa imagem da família do czar, vocês vão ter que lembrar, a política na Rússia do século XVII-XIX era uma monarquia absolutista. Aí vai aparecer a pirâmide. Quem era a sociedade da Rússia antes da Revolução? Lá no topo estavam tais pessoas, tinham tais privilégios. Lá embaixo tinha tais pessoas. Então gravem as imagens para fazer a revisão depois. Aí, claro, gente, esses camponeses que estão aqui embaixo, eles vão se revoltar e vão fazer revoltas camponesas. Essa imagem é para indicar isso. Só que o exército do czar, ele era muito forte. E essas revoltas sempre eram sufocadas pelo exército do czar. Elas não davam certo. Eles não tinham força maior do que o exército do czar. Então, o que esses camponeses vão começar a fazer aos poucos ali entre o século XVII e XIX? A Rússia vai começar a se industrializar. Lembra que eu falei que ela era basicamente toda rural? Então, indústrias vão começar a se formar na Rússia com capital estrangeiro, não com o dinheiro da Rússia, com o dinheiro de fora. Países de fora, países aliados da Rússia, eles vão investir e abrir indústrias dentro da Rússia, porque a Rússia ela tinha potencial para abrir indústrias de petróleo, aço e ferrovias, certamente porque lá tinha essa matéria-prima. E por que vai ter mão de obra farta e barata? Porque os camponeses querem fugir daquela situação do campo, que eles têm muito imposto para pagar, passam fome e são acometidos de várias doenças, para buscar uma oportunidade na cidade dentro dessas indústrias que estão começando a surgir na Rússia, tá? Só que ao chegar lá, conseguir sair do campo e ir para a cidade, achar uma moradia, achar um emprego, quando eles começam a trabalhar dentro dessas primeiras indústrias, óbvio que eles vão se deparar com um cenário de que uma Rússia que ainda não tem leis trabalhistas e logo lá dentro da indústria o salário vai ser baixíssimo, vai ter muito acidente de trabalho e eles não vão ganhar uma indenização por esses acidentes de trabalho que aconteciam e acometiam vários operários. Eles trabalhavam 14 horas por dia. E aí, então, esses operários, que não são mais camponeses, né, porque eles estão agora lá na cidade,
eles vão fazer greves e passeatas por melhorias trabalhistas. Só que, de novo, essas greves, essas passeatas vão ser violentamente reprimidas pelo exército do czar, tá? Então, essa imagem aqui está mostrando essa situação de passeatas e greves, certo? Então, quando aparecer essa imagem, vocês vão ter que lembrar que a Rússia vai se industrializar e as condições de trabalho lá dentro dessas primeiras indústrias. Bom, se quando eles eram camponeses, eles faziam revoltas, elas não funcionavam, foram optar lá pelo trabalho na cidade como operários, fizeram movimentos e não tiveram resultado, o que esses camponeses e esses operários vão precisar fazer para sair daquela situação de vida? Aqui é a revisão, tá, galera? Então, revisem a política, como é que era, a sociedade, as revoltas camponesas. Gente, a Madalena tá atrapalhando muito, será? Espero que não. E a imagem, a última aqui, sobre a industrialização e o trabalho nessas empresas na Rússia. Bom, o que então os comerciantes, os camponeses e os operários vão fazer? Eles vão criar... Eles querem, né, derrubar o czar do poder, né? E também, para isso, eles vão criar o Partido Operário Social Democrático Russo. Embora eles ainda não tivessem poder político, não tinha espaço para eles dentro dessa monarquia absolutista, eles vão criar um partido, tá? Uma crise social e política vai dividir esse partido em dois grupos, tá? Os mencheviques e os bolcheviques. Agora nós vamos entender as diferenças entre esses dois grupos. Esses nomes são estranhos, vocês precisam lembrar deles e quem cada um desses grupos representa. Os mencheviques, tá, vamos ver então quem eles eram. A palavra menchevique significa minoria. Eles queriam implementar o socialismo gradualmente através de uma aliança entre operários, camponeses e burguesia. Vejam bem, os mencheviques são a minoria do partido, eles querem o socialismo com a ajuda da burguesia. Isso é um tanto estranho, né? Porque, a burguesia... ela tem o seu negócio próprio, ela vive do lucro, então, né, um pouco contraditório isso, mas sim, eles acreditavam e eles não queriam implantar o socialismo de forma radical, através de uma revolta, aos poucos, com uma aliança, né, pacificamente, com uma aliança entre burguesia, operários e camponeses. O que a burguesia quer, na verdade? Ela não quer o socialismo, de fato. Ela quer chegar ao poder. Ela quer ter poder político, que não está nas mãos dela, está nas mãos lá do czar, dos nobres e do clero. A burguesia ela quer poder político e para isso ela quer se aliar aos operários e camponeses, que são 80% da população, para chegar lá. O socialismo ela tá usando isso como uma desculpa. E os bolcheviques eram a maioria do partido. Eles queriam implantar o socialismo através de uma aliança entre operários e camponeses, sem a burguesia. Tá? Essa é a grande diferença. Bom, aí em 1905 vai acontecer o Domingo Sangrento. Ele não era para ser sangrento, tá? Era para ser um domingo onde famílias de operários e camponeses pacificamente iriam fazer um protesto na frente do Palácio de Governo Russo, lá para o czar ver e ler os cartazes deles, pedindo melhorias trabalhistas, tá? Só que o czar, ao ver esse grupo na frente do seu palácio, ele entende que eles estão aí para tirar ele do poder. E aí o que o czar faz? Ele aciona o seu exército para abafar essa manifestação que era pacífica. E como era no domingo, tinha crianças, tinha família, tinha mulheres. E o exército não quis nem saber. Ele mandou chumbo para quem tivesse na frente. Tanto que esse domingo, ele é conhecido como Domingo Sangrento pela alta quantidade de mortos e inocentes, né? Crianças, por exemplo. Então, esse Domingo Sangrento, ele vai ficar conhecido como ensaio geral, que seria um ensaio de como o Partido Socialista iria tomar o poder, tá?
Então aqui está escrito: uma passeata pacífica que reivindicava melhorias trabalhistas foi um massacre. E foi conhecido então como ensaio geral. Essa atitude violenta por parte do czar, em vez de calar a população, ela vai deixar a população ainda mais indignada. Então, os operários vão fazer greves, vão fazer revoltas, essas revoltas vão se intensificar até que eles vão formar os sovietes, ou seja, o czar vai dizer: tá bom, acalmem-se, povo, eu vou deixar um espaço para vocês dentro do meu governo. Então, ele cria esse espaço, que seria a Duma, onde deputados que representavam o povo, representavam os operários e os camponeses, teriam voz dentro do governo do czar. Né? Então ele abre o parlamento para dar voz a essas pessoas. Só que aí, quando as pessoas se acomodam, porque de fato foi um ganho isso, ele fecha o parlamento e começa a governar de forma mais autoritária ainda. Então, somado a isso, as derrotas que a Rússia vinha sofrendo na Primeira Guerra Mundial, e assim, gente, a Rússia estando lutando na Primeira Guerra Mundial, para um país é muito custoso manter um país na guerra, porque tu precisa investir em armas, equipamentos bélicos, soldados, médicos. É um alto custo. E lembrem, a sociedade russa, os camponeses estavam passando fome. Os operários tinham salários baixos, a condição de vida deles estava horrível. E aí tu tem um governo rico, que em vez de acolher essas pessoas que estão morrendo de fome, morrendo por doenças, estão sendo mal pagas, estava faltando roupa, estava faltando comida para essa gente, e o governo, em vez de dar assistência a essa galera, ele dava assistência aos combates lá da Primeira Guerra Mundial. Ele investia dinheiro em armas, não em comida e roupa para sua própria população. Então isso vai deixar a população ainda mais indignada, mais revoltada. Bom, então lá em fevereiro de 1917, partidários daquele partido lá que foi criado vão invadir o palácio e tomar o poder. Isso foi feito pelos mencheviques. Okay? Lembram daqueles dois grupos? Os mencheviques vão tomar o poder e aí, tendo o poder em suas mãos, eles vão tentar diminuir a insatisfação popular, né? O que o povo queria, né? Eles queriam ter mais condições para se alimentar melhor, para ter uma assistência à saúde, né? Para ter melhores condições de trabalho e de vida. Então, os mencheviques, eles vão tentar trabalhar para isso. Só que os mencheviques não queriam tirar a Rússia da guerra, que era um grande pedido que a população mais carente estava querendo, né, para que a Rússia cortasse essa despesa da guerra e investisse esse dinheiro que ela estava investindo lá nessa população mais carente. E os mencheviques disseram: não, a Rússia vai permanecer na guerra. E aí a população mais excitada não curtiu muito isso. Então aqui é só, mas resumindo o que aconteceu, formou-se um governo de coalizão, que eram os mencheviques, o czar foi obrigado a renunciar ao cargo, a monarquia czarista foi substituída por uma república liberal, né, liderada pelos mencheviques. Só que aí, os problemas que esse novo governo enfrentou, a crise econômica se agrava, né, muitos gastos lá na guerra, eles não queriam parar com esse gasto. Os preços dos produtos dentro do país estavam caríssimos, né? E a população não estava conseguindo se alimentar nem se vestir direito. E, né, o governo ainda queria manter a Rússia na guerra. Então, esses foram os problemas que esse governo enfrentou. Então, os bolcheviques lideraram uma oposição violenta aos mencheviques. E aí, em outubro, eles assumem o poder, tá? O Lenin era o líder dos bolcheviques, ele estava exilado fora do país, e aí quando ele fica sabendo lá fora que os mencheviques tomam e que esse governo estava em crise, ele volta para a Rússia para ajudar os bolcheviques a tomar esse poder. Então, sob a liderança do Lenin, ele derruba esse governo provisório dos mencheviques, ele assume o poder, ele então exige que a Rússia saia da guerra. As terras que eram dos nobres e do clero, ele vai tirar deles e vai distribuir
para os camponeses, vai confiscar essas terras e dividir entre eles e os camponeses. O Lenin vai estatizar as indústrias. O que significa isso? Transformar as indústrias que eram privadas em públicas. Além de indústrias, ele faz isso com bancos e estradas de ferro e garante igualdade de direitos entre homens e mulheres. E várias outras coisas, que eu citei algumas, tá? Mas o que acontece? O Lenin ele vai ter muito mais apoio popular porque ele atende aos pedidos da população que mais necessitava, tá? Bom, então os bolcheviques tomam o Palácio de Inverno, que é o nome do governo lá, enfim. Os sovietes, Lenin e Trotsky, assumem o governo. Lembram que eram os sovietes? Eram aqueles deputados que representavam camponeses e operários dentro do governo, tá? O Trotsky, ele é o bolchevique e vai ser uma mão forte aí de ajuda pro Lenin. Então, aqui algumas coisas que vão começar a acontecer na Rússia. Distribuição de terras para os camponeses, a saída da Rússia da guerra, fábricas dirigidas por operários, autonomia aos países oprimidos pelo Império Russo, entrega do poder aos sovietes, tá? Medidas do novo governo. Aqui talvez vocês não vão conseguir ler porque a minha cara deve estar aparecendo aqui no canto da tela. Aqui, não sei onde. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? Rússia se retirou da guerra, cedendo territórios à Alemanha. Esse foi o acordo de paz, tá? Daí a Rússia falou assim, olha, Alemanha, eu vou sair da guerra, mas eu não quero ter treta contigo. Então, aqui estão uns territórios para ti. E aí, nosso acordo de paz é esse. Empresas, bancos e estradas de ferros foram estatizadas, né? Deixaram de ser privadas e se tornaram públicas. Divisão e distribuição de terras entre os camponeses. E a criação do Exército Vermelho para combater os inimigos da Revolução. Vermelho, né? Uma simbologia da esquerda, né? O Exército Vermelho do socialismo. Para combater os inimigos da Revolução. Quem são os inimigos da Revolução? Mencheviques, né, que defendem a burguesia, os monarquistas, que defendem a volta da monarquia absolutista, e os liberais, que são aqueles que defendem uma economia mais aberta do que o socialismo sugere, tá? Esse exército vermelho, o comandante desse exército vai ser o Trotsky, né? Madalena, desculpa, gente. As dificuldades geradas pela guerra conduziram a Rússia para um regime totalitário, tá? Então agora o Lenin vai governar a Rússia a partir de um regime ditatorial. Aqui é uma revisão, tá, gente? Então vamos lá. Aqui vocês têm que lembrar da criação daquele partido, como é que era o nome do partido, por que ele foi criado, os dois grupos que vão se formar dentro desse partido, o que eles significam, quem eles representam. O Domingo Sangrento, vocês lembram aqui nessa imagem o que foi o Domingo Sangrento? Ele ficou conhecido como ensaio geral. Sobre aquilo que o czar faz, né? De abrir o parlamento e depois ele fecha. Sobre a questão da Primeira Guerra Mundial. Aqui sobre fevereiro de 1917, quando os mencheviques derrubam o czar e assumem o governo. E aqui quando o Lenin assume em outubro de 1917, por que ele não estava contente com os mencheviques no poder e que mudanças ele proporciona para o país. E aqui a revisão lá do começo, como é que era a política, a sociedade, as revoltas camponesas, a industrialização e o trabalho industrial. Bom, gente, quando Lenin impõe um governo ditatorial autoritário, acontece uma guerra civil na Rússia. Quando eu falo em guerra civil, é uma guerra interna, dentro do país. Quem é que vai estar lutando nessa guerra civil? De um lado, mencheviques, monarquistas e liberais, com medo que o socialismo se expandisse na Rússia. Esses três grupos vão se unir e lutar contra os bolcheviques. Então seria... os mencheviques, monarquistas e liberais seriam o exército branco e os revolucionários bolcheviques o exército vermelho, tá? O exército vermelho,
que é o governo, ele vai aumentar o controle da produção industrial, comercial e agrícola. E agora, como é uma ditadura, eles vão fazer condenações sem julgamentos. As pessoas vão ser condenadas até a morte, sem ter o direito de serem julgadas antes. No caso aqui, o czar e a família dele todos serão executados. Aquela foto linda da família, eles vão ser executados por causa disso. No fim dessa guerra civil, os bolcheviques vão ganhar, mas a economia russa vai estar muito abalada, muito prejudicada, tá? Então aqui o Exército Vermelho eram os bolcheviques, o Exército Branco, os monarquistas, republicanos e liberais, mencheviques e países estrangeiros e anarquistas, tá? Camponeses que já haviam recebido terras estavam descontentes com o novo regime, se recusaram a abastecer as cidades e aí a Rússia começou a entrar numa crise de fome. Então se implanta um comunismo de guerra, onde as colheitas vão ser confiscadas para alimentar soldados e cidades, isso dentro da guerra civil, tá, gente? Suspensão da liberdade de imprensa, isso, né, essa questão da ditadura, né, a execução do czar e sua família, proibição dos partidos mencheviques e socialistas, ou seja, vai ter um partido único, né, na Rússia. Em 1921, o Exército Vermelho venceu a Guerra Civil, porém a Rússia estava destruída. Então o Lenin vai bolar um plano de recuperação da economia que vai se chamar NEP, Nova Política Econômica. O legal disso, eu gosto muito disso, porque a gente vai ver isso agora na Rússia em 1907 e nós vamos ver isso lá nos Estados Unidos na crise de 29, nas próximas aulas, tá? Para tirar a Rússia dessa crise econômica, o que o Lenin vai ter que fazer? Ele vai ter que abrir mão um pouco do socialismo e deixar o capitalismo entrar, tá? Ou seja, ele vai ter que desenvolver dentro da Rússia aspectos capitalistas para depois socializar a riqueza produzida. Então, os camponeses vão poder vender seus excedentes agrícolas e lucrar, né? E o lucro seria uma coisa capitalista. O Lenin vai incentivar indústrias privadas de pequeno e médio porte, vai permitir a entrada de capitais estrangeiros, vai nascer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a Rússia e outros países que vão adotar o socialismo, e a ditadura do Partido Comunista vai continuar, tá? O que é legal é porque, assim, hoje até vendo o Brasil polarizado do jeito que tá, né, esquerda e direita, socialistas e capitalistas, o legal é que, assim, ó, a Rússia aqui, dentro de uma crise econômica gravíssima, né, embora seja super defensora do socialismo, para sair dessa crise, ela vai ter que abrir para o capitalismo entrar. E mais adiante, quando a gente estudar a crise de 29, a gente vai ver que os Estados Unidos, que era a maior potência do mundo, vai mergulhar numa crise econômica nunca antes vista na sua história e que para sair dessa crise, ele vai ter que abrir mão do capitalismo e deixar alguns aspectos socialistas entrarem. Isso é maravilhoso para a história, para a gente ver que não, essa polarização ela não leva a nada, porque a gente tem que ver que ambos têm características positivas e negativas e que uma combinação de aspectos, às vezes, e o diálogo entre os dois é a melhor saída, tá? Bom, essa nova política econômica, então, vai desenvolver indústrias de base, vai formar cooperativas agrícolas e ampliou a produção no campo, investiu na educação e na mão de obra qualificada. E lembrando, se é uma ditadura, dentro é uma nova NEP, nova política econômica. Vai ter aspectos econômicos e políticos também. E aí, quando eu digo que essa mantém a ditadura do Partido Comunista, dentro da política, não vai ter abertura, tá? Vai ser essa ditadura, uma imposição onde as pessoas não vão ter a liberdade de escolher seus governantes. Bom, vamos fazer uma análise desse governo do Lenin. Economicamente, ele teve crises, mas ele conseguiu contornar. Quando ele faz a NEP, né? Politicamente, ainda a gente não conseguiu ter uma abertura, então uma ditadura ainda não é legal. Mas, né, o Lenin
para os socialistas, defensores e até na Rússia, ele é considerado um herói. Enfim, ele tem aí suas questões positivas e as negativas também. Mas ele vai morrer. E aí era uma ditadura. E não temos eleições, né? Não tem essa escolha de governantes. Então, com a morte dele, vai acontecer uma disputa pelo poder entre essas duas figuras. O Trotsky e o Stalin. Contrário, Trotsky e Stalin, tá? Cada um deles, se lembram que o Trotsky era aliado ao Lenin, né? E ambos tinham ideias diferentes para a Rússia, tá? O Stalin, ele queria consolidar o socialismo no país, na Rússia, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o Trotsky não, ele queria que o socialismo se espalhasse pelo mundo, ele tinha uma visão muito maior. Daí o que vai acontecer? Esses dois vão começar a disputar pelo poder. O Stalin usava artifícios muito horríveis para conquistar o poder. Ele queria matar o Trotsky. E o Trotsky, para fugir do Stalin, ele foge da Rússia e vai para onde? Para o México. E quem é que vai receber o Trotsky lá no México, no seu exílio? Frida Kahlo, lembram dela? Eu sempre falo dela para vocês. Inclusive, no final dessa aula, a gente vai ter um trabalhinho sobre a Frida, e é justamente sobre este momento da Revolução Russa, tá? O Trotsky foge lá para casa da Frida, porque a Frida, ela era partidária das ideias socialistas, ela curtia essa ideia de fazer uma revolução socialista mundial e acolheu o Trotsky em sua casa. Ele vai ficar exilado ali por um tempo, mas o Stalin vai mandar capangas atrás dele. E infelizmente o Trotsky era casado, tá? E dizem que ele teve um caso com a Frida, porque a Frida... Eu vou contar agora, tá? A Frida era casada com o Diego Rivera. E o Diego Rivera, os dois eram artistas, né? Eles pintavam murais e obras, né? O Diego era muito mais velho que a Frida, é muito mais feio também. Depois vocês vão ver umas fotos deles. E o Diego Rivera, ele era muito galinha. E ele acabou traindo a Frida com a própria irmã da Frida. E quando o Trotsky chega, foi logo depois que a Frida descobre essa história. Então, o Trotsky e a Frida meio que tem um casinho, assim, mas o Trotsky era casado, tá? E, enfim, que chegam os capangas do Stalin e eles matam o Trotsky com uma picareta, tá? Então, o Trotsky morre e logo essa disputa, então, é vencida injustamente pelo Stalin. Stalin venceu essa disputa. E ele passa a ser o novo líder da União Soviética. Só que o Stalin, tipo assim, ele mantém a pior coisa do Lenin, que é manter essa ditadura. E ele vai tornar essa ditadura muito mais violenta, tá? Gente, a Madalena não para, não deem bola. Então, assim, ele vai manter um partido único, não, vai ser proibido partidos diferentes na Rússia. A burocratização do Estado vai ser muito grande. Ele vai oprimir as outras nacionalidades da União Soviética. Lembre quando o Lenin cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, várias outras nações são incorporadas aí. E o Stalin, ele vai ter meio que um pensamento de superioridade da Rússia em relação às demais nacionalidades e vai oprimir as outras. Pessoas suspeitas de traição eram levadas aos campos de trabalho forçados e julgamentos forçados também. Gente, também durante essa aula eu vou ler um relato deste livro maravilhoso que eu já falei dele várias vezes para vocês, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Tem um relato de uma mulher aqui que tem tudo a ver com isso da traição, que eu vou ler com carinho e explicar mais a fundo para vocês depois. Gente, pouquíssimas coisas eu marquei aqui para usar em aula, né? Mas esse é um livro... Essa mulher, a Svetlana Alexievich, ela é muito maravilhosa. Eu li o livro dela, As Vozes de Chernobyl, que também é todo relatos compilados que ela foi atrás de testemunhas e reuniu muitos relatos e ela coloca isso em forma de livro. E aqui ela fez a mesma coisa, só que com mulheres
que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Tá, mas prof, tu tá falando sobre a Revolução Russa aqui, que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com isso. Gente, a ditadura de Stalin, não sei se eu coloquei aqui o período. Não coloquei. Depois o Stalin vai governar a Rússia, a União Soviética, até 1954, se eu não me engano. E a Segunda Guerra Mundial vai terminar em 45. Então, durante toda a Segunda Guerra Mundial, o líder da Rússia era o Stalin, tá? E ele vai fazer isso aqui durante todo esse período. Pessoas suspeitas de traição eram levadas a campos de trabalho forçado e julgamentos forçados, tá? Por isso que vai perpassar a Segunda Guerra Mundial. E a censura aos meios de comunicação, né? Bom, toda a velha guarda bolchevique foi eliminada durante o governo do Stalin, né? Foram levados para esses campos de concentração forçados, muitos foram mortos, outros tiveram que fugir do país, e é isso aí, tá? E aqui então a última parte para revisão. Então, aqui nesse esse desenho aqui, aqui com o mouse eu vou mostrar para vocês. Esse aqui vocês vão ter que revisar sobre a Guerra Civil. Aqui sobre a NEP, né, a política econômica que o Lenin fez para tirar a Rússia daquela crise econômica. Aí ele morre, aí a disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. E no fim aí vocês vão falar sobre a ditadura de Stalin, né, o que ele fez nesse longo governo aí. Então aqui a revisão do começo, a política da Rússia entre 17 e 19, a sociedade, as revoluções camponesas, a industrialização e o trabalho nas fábricas, a criação do partido, os grupos, o Domingo Sangrento, o governo provisório lá de fevereiro de 17, o governo do Lenin de outubro de 17. Aí, de novo, aqui a Guerra Civil, a NEP, a disputa pelo poder e a ditadura de Stalin. E aqui, então, a gente termina o conteúdo de Revolução Russa. Aqui, então, eu coloquei todas as imagens na ordem, tá? Então, nesse ponto da aula, o que vocês vão fazer é organizar este conteúdo no caderno de vocês. Então, coloca o dia, coloca o título, Revolução Russa, daquele jeito lindo que só vocês sabem fazer. Aí, cada imagem dessa pode ser um item, uma bolinha, tá? Então, a primeira bolinha lá, sociedade, 2 pontos. Aí vocês vão escrever, política, 2 pontos. E daí vocês vão escrever lá, entre os séculos 17 e 19, a Rússia era uma monarquia absolutista e o seu líder máximo recebia o nome de czar. Ponto. Outra bolinha, sociedade. Pode desenhar a pirâmide se vocês quiserem. Volta o vídeo se vocês esqueceram. Copiem de lá, mas tentem lembrar e colocar com as imagens de vocês. Então aqui a gente tem, se vocês contarem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 imagens. E aqui eu coloquei o título de cada bolinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também temos 12 títulos. Cada título desse corresponde a uma figurinha. Aí vocês vão só completar com as informações no lado. Então, política, sociedade, revoltas camponesas, industrialização e trabalho, Partido Operário Social Democrata Russo, Domingo Sangrento, governo provisório, revolução. O governo provisório é lá de fevereiro de 17, a revolução, que é de outubro, a guerra civil, a NEP, a disputa pelo poder e a ditadura de Stalin. Aqui vocês têm a data, foi de 1929 a 1953. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial, ela começa em 39 e termina em 45, ou seja, durante toda a Segunda Guerra, o Stalin estava governando de forma totalitária a Rússia. Certo? Então, nesse ponto da aula, o vídeo vai ficar enorme, mas não se preocupem porque essa aula vai ser por 2 semanas, tá? Então, aqui é só organizar essas informações lindamente e caprichadamente no caderno de vocês, certo? Seguindo, então. Aqui eu vou deixar 3 exercícios que também vocês vão fazer no caderno. Cara, eu nunca peço para vocês copiarem os exercícios, mas dessa vez, como vocês estão sem o livro, eu acho interessante copiar. Eu até talvez disponibilize esses exercícios em PDF para, se vocês tiverem preguiça, imprimir, colar e colocar a resposta. Porque só colocar a resposta vai ficar assim muito vazio aí no caderno de vocês.
tá? Então, ali. Número 2. Leia a notícia. Como é que vai funcionar? Vocês vão ler o exercício e fazer, e pausa o vídeo, porque eu vou fazer a correção já logo em seguida, tá? Então, pausa o vídeo agora, lê, faz o exercício, depois continua o vídeo e aí eu vou botar a resposta para vocês, tá? Então, vamos lá. O socialista Lenin foi expulso de uma reunião para mostrar-se favorável à paz. Nova York, 29. Um despacho procedente de Petrogrado informa que em uma reunião realizada ontem à noite naquela capital, deu-se um pequeno tumulto, sendo expulso o socialista Lenin, que protestava contra a continuação da guerra, fazendo críticas violentas aos atos do governo provisório. Aí tem a fonte. Então, exercício. Pela leitura desse documento, podemos perceber que havia uma divergência importante entre o governo provisório de Kerensky e as ideias do bolchevique Lenin. Que divergência era essa? A divergência era que o governo provisório de Kerensky queria manter a Rússia lutando na Primeira Guerra Mundial. E o bolchevique Lenin queria que a Rússia se retirasse da guerra. Como o governo de Kerensky se posicionou frente a essa questão? Ele não tirou a Rússia da guerra. Essa é a resposta, tá? Seguindo. Número 4. Essa é que eu vou ler o trechinho do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Na verdade, eu resumi bastante, porque se eu fosse ler, são 3 páginas. Mas aí eu vou ler só as partes principais para vocês entenderem. Comentando o governo de Joseph Stalin, o historiador Eric Hobsbawm observou que, entre 1934 e 1939, 4 ou 5 milhões de membros e funcionários do partido foram presos por motivos políticos, 400 ou 500 executados sem julgamento. E o próximo 18º Congresso do Partido, que se reuniu na primavera de 1939, continha 37 sobreviventes dos 1.827 delegados que tinham estado presentes no 17º em 1934. O que deu a esse terror uma desumanidade sem precedentes foi o fato de que não reconhecia limites convencionais nem de qualquer tipo. Forte esse trecho, né? Então vejam que o Stalin, dá para se concluir aqui que o Stalin, ele executou para valer todos os seus opositores políticos, né? Por motivos políticos. Então a letra A, a que partido o historiador está se referindo? Aquele lá, né, que a gente viu, que é o Partido Comunista, o Partido Socialista Russo, só existia um, tá? B, deixa eu ver se tem uma resposta mais completinha para dar para vocês. Partido Comunista, esse que era o único permitido lá. B, o que o texto permite concluir sobre o governo de Stalin? Eu acabei de falar, né? Use suas palavras. Vocês pausaram o vídeo que eu já tô corrigindo. Lembrem de pausar o vídeo, tá? Porque eu vou mandar as respostas em seguida. Use suas... Então, o que se conclui sobre esse trecho? Que o governo de Stalin era muito violento com seus opositores políticos. C. De que forma o historiador caracteriza o governo de Stalin? Terrível e desumano, eu diria, né? A partir desse trecho, tá? Terrível, desumano, violento, extremista, totalitário, tá? E agora, então, eu vou ler um trecho. Lembra que aquilo que eu falei que o Stalin executava os traidores, enfim? Eu vou ler, então, um trechinho, são só O nome da mulher que deu esse depoimento é Valentina Yevdokimovna. Ela era mensageira partisan. Os partisans eram... É tipo uma guerrilha, tá? Eram pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, mas não eram oficiais. Eles não eram militares, eram pessoas civis, tá? Era meio que clandestino, mas eles lutavam contra os nazistas, tá? Então, o depoimento dela diz assim: já tinha acontecido a vitória, ou seja, a Segunda Guerra Mundial já tinha terminado, a Rússia tinha vencido.
E aí a minha visita era um dia lindo, de sol, ela descreve, tava lá botando as roupas para secar no varal e a vizinha chama ela. E ela ficou assustada porque ela achou, meu Deus, meu filho, o filho dela tinha 11 anos, acho, nessa época. Ela achou, pronto, meu filho pisou numa granada, morreu. Porque daí ela fala que tinha que cuidar muito para as crianças, mesmo depois da guerra, ao brincarem nas ruínas, porque podia ter granada ali e elas podiam explodir e matar crianças, tá? Mas não tinha acontecido nada com o filho dela, tava tudo bem. Na verdade, o marido dela tinha voltado para casa, que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. Tinha voltado. Estava parado, feito pedra, feito cartolina, parado, não sorria, não me abraçava. Me assustei. Será que ele estava ferido? Será que ele estava surdo? Mas o principal é que ele tinha voltado. Minhas pernas estavam fraquejando de felicidade. Está vivo! Os vizinhos se reuniram ali mesmo, estavam todos felizes, todos se abraçavam. E ele feito pedra. Todo mundo reparou que ele não tinha uma expressão assim, não estava feliz. E aí ela fala assim, que de noite, eles estavam em casa, sua família, ele começou a chorar. E ela diz assim, tivemos uma noite, só uma noite. No dia seguinte, vieram buscá-lo, bateram na porta de manhã. Estava fumando, esperava, já sabia que eles vinham. Estava marcado, fora prisioneiro. Daí aqui ela conta por que depois que ele chegou em casa, o governo russo captura o marido e leva ele embora de casa. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele lutou, ele tinha sido prisioneiro dos nazistas. Ele tinha sido capturado e a ordem para os soldados que eram capturados e feitos prisioneiros é que eles tinham que se matar com um tiro. Essa era a ordem. E que se esse soldado não se matasse quando ele virava prisioneiro, ele era considerado prisioneiro de guerra. Traidor da nação, tá? Então, o marido dela tinha sido prisioneiro. E aí, o que aconteceu? Os cartuchos para ele se matar com o tiro acabavam rápido. Não tinha com o que lutar, com o que se matar. Ele teve um ferimento na perna, foi capturado ferido. O comissário partiu a própria cabeça com uma pedra diante dos olhos dele. Então, ele e uma outra pessoa tinham sido prisioneiros. Então, o parceiro dele pegou uma pedra, bateu na cabeça para se matar, já que a arma não funcionou. O último cartucho tinha falhado. Um oficial soviético capturado não se entregava, não tinha prisioneiros, eles tinham traidores. Então, se tu não se matasse, tu era considerada um traidor. E quem falou isso foi o camarada Stalin, né? Ela diz aqui, camarada Stalin. E aí, como ele não conseguiu se matar, ele fugiu pela floresta e ele continuou lutando contra os nazistas numa resistência mais, tipo, partisan, né? Não era mais oficial, porque se ele fosse capturado, ele ia sofrer as punições, porque ele não se matou. Daí aqui ela fala, então depois desse dia que ele voltou para casa e no dia eles tiveram um dia onde eles conversaram isso. 7 anos depois ele voltou daqueles campos de trabalho forçado. Eu e o meu filho passamos 4 anos esperando que ele voltasse da guerra. E depois da vitória, mais 7 anos que ele voltasse daquele campo de concentração, do campo de trabalho forçado. Esperamos 11 anos. Meu filho cresceu. E aí agora ela fala como ela foi tratada durante esse tempo e até hoje ela é tratada assim. Hoje, no caso, até o depoimento que ela deu. Acho que é nos anos 90. Não me aceitaram como faxineira numa escola. Não confiavam em mim para limpar o chão, porque o marido dela foi traidor. Me tornei uma inimiga do povo. Antes da guerra, eu era professora de escola, formada no magistério, e depois da guerra passei a carregar tijolos numa construção. Daí aqui no final ela fala, mas eu fico calada. Meu marido também fica. Até hoje é terrível, temos medo, e vamos morrer com medo. É amargo e vergonhoso. Cara, vocês vejam o que isso prejudicou, né, na vida dessa família, porque o soldado não se matou quando foi pego prisioneiro pelos nazistas, tá?
Eu queria compartilhar esse relato com vocês e quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial vai ter muitos outros. Espero que seja presencial até lá. Seguindo então, agora é o último exercício. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois segue a correção. Justiça russa reconhece os Romanov como vítimas de repressão política. O último czar da Rússia, Nicolau II, e toda a sua família, assassinados pelos bolcheviques em 1918, foram ontem reconhecidos como vítimas de repressão sem fundamento pelo Supremo Tribunal Russo, devendo por isso ser reabilitados. A decisão, que não é passível de recurso, foi acolhida com satisfação pelos descendentes dos Romanov, assim como pela Igreja Ortodoxa Russa. Mas o Partido Comunista recusa a avaliação feita ontem pelo Supremo. Dizer que os nossos antepassados estavam errados é, no mínimo, falta de respeito. Não foram os bolcheviques que executaram o czar e família, mas todo o povo trabalhador, sustentou o número 2 dos comunistas russos, Ivan Melnikov. Essa notícia é de 2008, tá? Então, a letra A. Como a execução da família real russa foi julgada na atualidade? Né? Então, vamos tirar aqui do texto. Ela foi julgada como repressão sem fundamento. Né? B. Como a decisão do Supremo Tribunal Russo foi recebida entre os russos? Então, aqui temos duas formas diferentes de receber essa notícia. Então, os descendentes do Romanov, eles acharam que esse recurso foi recebido com satisfação por eles, né? Que realmente foi uma repressão sem fundamento. Já o Partido Comunista diz que não, que a execução do czar e da família não foi uma repressão política, né? Não foi sem fundamento, porque foi uma vontade de todo o povo trabalhador que tinha sido tão oprimido por eles, tá? E a letra C. Antes do desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ocorrido em 1991, a execução do czar era vista como justiça revolucionária. Depois passou a ser vista como repressão sem fundamento. O que explica essa mudança de postura? Aqui eu não sei se vocês vão conseguir fazer essa, porque falta um pouco de... Eu não trabalhei muito esse assunto com vocês. Mas quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmembra, a Rússia deixa de ser socialista e passa a ser capitalista de novo. Então, o Partido Comunista não tem tanta força para sustentar esse argumento de que foi uma justiça revolucionária. Então, sob o olhar capitalista, foi uma repressão sem fundamento, tá? Por isso essa mudança de postura, ok? E agora vamos para o trabalho, que é sobre a Frida. Frida Kahlo, então, para quem não sabe, foi uma pintora mexicana. Aqui tá ela e o Diego Rivera, o marido dela que traiu ela com a própria irmã. E aqui tá a Frida com esse olhar de o Diego Rivera que se apronte, recebendo o Trotsky, que é esse de óculos, tá? No exílio, que eu expliquei antes na aula, tá? Então, aqui tá o trabalho que vocês vão dever fazer. Vão fazer para mim, tá? Então, primeiro, pesquise a relação existente entre a Revolução Russa e a artista mexicana Frida Kahlo, que é bem aquela parte lá que eu falei que o Trotsky é perseguido pelo Stalin enquanto os dois disputam pelo poder e ele vai se exilar na casa dela. Então pesquisem aí na internet mais informações sobre isso. Organize essas informações num pequeno texto, dando destaque aos acontecimentos que adquiriu aqui nessa aula. Destaquem essa parte mesmo. Um pequeno texto, gente, é um parágrafo, 5, 6 linhas, tá? Depois que vocês fizeram essa pesquisa, vocês vão selecionar uma obra da Frida e vocês vão identificar nessa obra elementos que revelam seu posicionamento político-ideológico socialista e explicar o porquê. Gente, isso aqui é bem uma análise pessoal de vocês, não quer dizer que quando a Frida printou aquilo, ela realmente estava pensando no que vocês pensaram, tá? É uma análise
bem do olhar de vocês. Eu vou colocar aqui algumas obras para usar como exemplo. Eu gostaria que vocês identificassem uns 2, 3 elementos numa mesma obra, tá? Então, vamos ver nessa aqui. Eu poderia aqui pegar o sangue vermelho e dizer que a cor vermelha representa o socialismo, ideais de esquerda, enfim. Essa aqui não é muito fácil de fazer, tá? Mas aí vocês podem criar coisas, tipo esse céu nublado atrás, tá? Vocês podem pensar em elementos. Tem obras aqui que são mais fáceis de fazer, tá? Essa obra tá mostrando um dos abortos que a Frida Kahlo sofreu. É uma obra bem forte, olha. Na cama tá escrito Henry Ford Hospital Detroit. Ali atrás tem várias empresas aí, né, destacando o capitalismo, né, o consumo, o lucro. O Henry Ford, gente, ele é bem icônico para o capitalismo, porque foi ele que desenvolveu aquela linha de produção, o Fordismo, né? Que cada trabalhador faz uma etapa da produção, bem aquela imagem do Charles Chaplin, que eu trabalhei com vocês no ano passado, da Revolução Russa. Essa linha de produção, né, que deixa o trabalhador alienado, porque ele não conhece todas as etapas da produção, ele só sabe apertar um parafuso, por exemplo. Então aqui já tem bem mais elementos para vocês identificarem como não só como um apoio socialista, mas como uma crítica ao capitalismo também, tá? Aqui, então, vocês veem aqui nessa imagem, a Frida teve que usar esse colete em função de todos os problemas de saúde que ela tinha. E esses pregos no corpo dela, ela quis representar a dor que ela sofria, essa dor física, né? Aqui também vocês podem, né, põe a criatividade aí, trabalhar e achar alguns aspectos de crítica ao capitalismo, né? Outro aborto que a Frida sofreu aqui nessa obra. Aqui, então, é um quadro que tem muitos elementos que vocês podem pegar, né? Tem a bandeira do... Ô, Madalena! Psst. Desculpa. Tem a bandeira dos Estados Unidos. Aí tem bem uma divisão Estados Unidos-México. A cultura mexicana e os Estados Unidos, né? Tem a questão natureza, indústria, dia e noite. Aqui vocês podem ter, então aqui põe a criatividade para trabalhar. Essa aqui também tem muitos elementos. Ali em cima, no canto superior direito, tem um cara de barba branca, que é o Marx, né? Aquele lá do começo da aula que eu falei, que desenvolveu a teoria do socialismo. E tem uma mão segurando no pescoço de um cara que parece ser, que é uma ave, ó. Tem o corpo de ave e a cabeça do tio Sam, que representa os Estados Unidos, né? A águia e a cabeça. Então aqui, ó, tem um monte de elementos para vocês fazerem essa atividade também. E aqui mais uma obra da Frida, para vocês conhecerem e quem sabe usarem essa, né, para fazer a atividade. Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham curtido a aula de Revolução Russa, é um assunto que eu gosto bastante. Pena que não foi presencial a nossa aula, qualquer dúvida me escrevam e até a próxima!